se abre sobre a cadeia. E Deus diz: João, dá um pulo aqui no céu. A carne de João fica, o físico de João fica, mas em arrebatamento João atravessa, oh meu Deus, a mente de João vai, atravessa a porta do céu. E Deus diz: João, pega toda a revelação que você vai ver. Qual é a primeira? Versículo de número 2 do capítulo 4 e o verso de número 3. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Eita, pastora, já pegou. Olha pra cá, segura pra você agora, presbítero. Baixinho comigo, olha pra cá. João está embaixo preso, está vivendo guerra, tem perseguição sobre a igreja. Quando ele atravessa a porta do céu, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Pastor Michael Coimbra, e o que isso quer revelar para nós? É que a igreja está vivendo guerra embaixo, mas Deus não perdeu o controle do seu trono. Se um testamento é outro, Isaías capítulo 6, do homem que morreu lá em cima, o povo está vazio, o povo está sem governo. João disse: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. É Deus dizendo para Isaías, é Deus dizendo para João: aí embaixo está tudo em crise, aí embaixo está em guerra, aí embaixo a porta fechou, mas eu ainda estou assentado. Levanta a tua mão e profetiza: Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle da igreja, Deus não perdeu o controle do casamento, Deus não perdeu o controle da tua história. Pega na mão de alguém do teu lado. O dia que Deus não perdeu o controle, viu? Eu sei que aqui embaixo está difícil, eu sei que aqui embaixo é guerra, eu sei que aqui embaixo é calúnia, eu sei que aqui embaixo a porta fecha. Está difícil tomar um café da manhã, porque o café está caro, mas Deus não perdeu. Arrepia, Deus tem força para dizer para alguém: eu ainda estou no controle, eu ainda estou no controle, eu ainda estou. Eu trouxe aqui nesta manhã para dizer para alguém: ele não perdeu o controle da tua história. Não, ele não perdeu o controle da tua vida. João vai passando o teu processo aí. Deus está preparando alguma coisa para a gente? Não. Eu nunca acreditei nisso. Deus não está preparando nada. Porque João capítulo, Gênesis capítulo 1, e disse Deus: haja. Deus não precisa preparar, ele libera a palavra e acontece. Por que a demora então para receber aquilo que o céu me prometeu? É porque esse tempo de demora é ele preparando você para receber aquilo que o céu já tem preparado. Eu vou de novo. Deus já não vai preparar, Deus já tem preparado. Ele está nesse processo, esse tempo, essa luta. Oh meu Deus, esse momento que você está passando é Deus preparando você para aquilo que o céu já tem preparado para a tua casa, para a tua vida. Fica tranquilo. Fique em paz. João vai. O que Pedro estava fazendo na cadeia, irmãos? Ele estava dor? Ele estava dor? Agora olha para cá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o texto diz que Herodes vai arrancar a cabeça de Tiago. Perseguiu Pedro porque viu que isso agradava os judeus e prendeu. Não matou porque era dia dos pães ázimos, que era o tempo da Páscoa. Herodes não é religioso, mas ele é político. E todo político quer fazer aquilo que agrada o povo para ganhar voto. Então ele senta no trono, persegue os judeus, persegue Pedro por causa dos judeus. Quando vê que isso agrada os judeus, vai lá, mata Tiago e prende Pedro. Aí Deus vai dizer que Pedro vai estar dormindo. Quem é? Que sabendo que no outro dia vai morrer, e para mostrar que tem autoridade e que tem disposição para fazer o que prometeu, ele já matou Tiago. Então Herodes não está brincando com Pedro, vai deitar para dormir. E o sono de Pedro é tão grande que o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos diz que a luz entrou no ambiente e ele não acordou. Se esse sol aí bater na janela, minha avó já está reclamando. Fecha as cortinas, levanta e sai logo do quarto, porque ela quer dormir. Qualquer coisa corta ela. A claridade do anjo entrou e o texto diz que Pedro continuou dormindo.
dormindo. Aí o anjo que vai acordar Pedro, dá um chute nele, diz: Pedro, levanta aí, pega a tua sandália, tua capa, teu cinto e vamos embora, cara. Quem é, responde com sinceridade, quem é que vai dormir, irmão, sabendo que no outro dia vai morrer? Você dormiria? A gente está perdendo o sono por causa de uma conta para pagar no outro dia. Meu filho não chegou 2 horas da manhã, meu bebê com 35 anos de idade, a mãe não dorme. É mãe. A gente não consegue dormir, Pedro deitou para dormir. Só que isso não vem da cabeça de Pedro. Por que não? Porque um dia ele entrou no barco. Marcos capítulo 5. Jesus disse: entra depois do barco e atravessemos para o outro lado. Qual era a missão? A gente vai libertar o demoniado gadareno. Só que Jesus não revela qual é a missão, ele só manda entrar no barco. Quando eles entram no barco, isso vai dizer que o vento era contrário, de lá para cá, impedindo eles de chegar no propósito. Aí quando o vento bate, eles começam a jogar água para fora, remar contra a maré, vão cansando. De repente eles lembram que no barco tem alguém que era prioridade, que eles deixaram para depois. Porque prioridade é o primeiro, eles deixaram para depois aquele que era prioridade. Correu até lá e disse: Jesus, não te importa que pereçamos? O texto diz: aqui Jesus acordou. Por que Jesus está dormindo? Primeiro, porque enquanto alguém está remando, ele deita para dormir. Porque quem rema tem um direcionamento, quem rema dá velocidade, quem rema é que vai conduzir a embarcação. Jesus é tão educado que se você decidir tocar a sua vida do seu jeito, ele deita para dormir. Enquanto ele está dormindo, alguém acorda ele. Aí Pedro não entende: já peguei. Enquanto eu estou remando aqui no mesmo barco, dentro do mesmo vento, tem um lugar para dormir. Agora, se Jesus estivesse na frente, o remo na mão, controlando o barco, o lugar que ele dormia ia estar vago. Aí quem é que ia deitar para dormir? Ia ser eu. Aí quando chega no cárcere, Pedro diz: já entendi, eu não controlo mais o meu barco. O remo está na mão de Jesus. Já que é ele que está remando, o lugar para dormir está vazio. Eu vou deitar para descansar. Eu vou deixar hoje à noite que você vai deitar tranquilo. Eu vou deitar agora de manhã, mas hoje à noite você deita, você dorme tranquilo, porque no céu tem alguém que te sustenta e está assentado no mundo. Ei, irmão. Meu Deus, a hora já foi. Eu tenho um problema com o relógio terrível. Vem, irmão, para o céu. João aprende que Deus ainda está no controle. Está sentado. De repente ele começa, para a gente encurtar aqui o texto, ele começa a escrever esta igreja e dizer, capítulo 3, verso 2. Capítulo 3, verso 1. Aonde a igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas, que tens nome de que vive, mas está morto. Irmãos, isso aqui me pega demais. Porque Jesus está escrevendo a uma igreja, e aqui uma delas, a igreja de Sardes, ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Só que para a primeira igreja aqui em Éfeso, ele diz: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmirna, ele fala: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Pérgamo, ele diz: eu conheço por onde tu andas. E para as outras 4 igrejas, ele diz: eu conheço as tuas obras. O início das 7 igrejas, ele aparece dizendo: eu conheço as tuas obras. Só que para essa igreja de Sardes em especial, ele diz: conheço as tuas obras. Você tem nome de que vive, mas está morto. Que nome é esse de que vive? De uma igreja pujante, de uma igreja que canta, de uma igreja que trabalha, de uma igreja que prega, de uma igreja que visita. Você tem nomes de uma igreja viva, mas eu conheço o teu interior. Você está morto. Sardes, você está morto. Porque a respeito daquilo que mostra, eu conheço a essência que não é. Porque no público mostra aquilo que eu não conheço no secreto. Você tem até nome de que vive. Alguém diz referência no bairro é aquela igreja. Tem culto todo dia. Tem pregador de fora, cantor de fora, tem evento. Aí Deus olhando no céu e dizendo: vocês estão olhando por fora, a aparência. Vocês conhecem na região, na rua, no bairro. Mas eu não conheço esta igreja. Isso aí não é gratuita, pastor. Vem comigo. Naquele grande dia alguém vai dizer: em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei
pastor Rafael aqui, o link de um podcast em Nova Iguaçu que eu fui convidado semana passada, na segunda-feira, e vai ter a continuação, porque 2h30 para 4 que estava lá convidado, discutindo o assunto da itinerância foi pouco, e eles vão continuar dia 19 de maio. E aí, numa parte desse vídeo que está no YouTube, canal da igreja, a Igreja Pentecostal Fiéis em Cristo, eles me perguntaram assim, pastor Michael, sobre o ministério da itinerância e a família. O que o senhor tem a dizer? Eu disse para ele: meu ministério é minha esposa, Daiana Rodrigues de Souza Silva Corinho, e meus 3 filhos. Pregar é consequência do meu ministério. Se eu não cuido da minha casa, não deveria nem estar no altar. Se eu não cuido da minha esposa, eu não deveria nem estar no altar. Se eu não cuido dos meus filhos, eu não deveria nem estar no altar. Porque o maior erro do rei Davi, que era segundo o coração de Deus, é que foi o melhor rei de Israel no que diz respeito à guerra, no que diz respeito a conquistar cidades, tanto que 40 anos do seu filho Salomão, ele guerreou sem guerrear uma vez. Não existe uma guerra em 40 anos do reinado de Salomão. Por quê? Porque Davi já conquistou o que estava em volta e pacificou o que estava ao redor. Logo, este mesmo Davi, que foi o maior rei de Israel, que enriqueceu os cofres, foi o pior pai que a Bíblia tinha. Esta semana eu conversava com os jovens da falta da correção de Davi sobre teus filhos, da falta de presença de Davi sobre a sua casa. Eu dou palestra para os jovens da igreja, tenho paciência com os jovens da igreja, eu lidero as irmãs da igreja, mas quando chego em casa, não tenho tempo para os meus filhos, não tenho abraço para os meus filhos, não tenho conselho e palavra para os meus filhos. Lá eu tenho paciência para tudo, em casa eu quero tudo, chulo e tudo. Jesus mandou você, tem medo de que fica em você esta porta. Eu conheço as tuas obras, e a promessa na tua casa. Ele está dizendo, essa igreja aí está trabalhando muito, mas só na aparência, porque muito íntimo do relacionamento eu não tenho. Eu vou pegar um gancho com a irmã aqui, porque se tem uma coisa que eu falei no podcast que me quebra, é esse negócio de câmera. Live, eu não gosto, eu sou da antiga ainda também, embora eu não nasci em berço evangélico, eu sou da antiga. E aí eu não me acho muito fotogênico, não me acho muito à vontade com câmera, eu não gosto muito, mas respeito as igrejas que tem, pregam algumas. Mas pastor, a Bíblia está dizendo aqui que a igreja de Sardes está mostrando uma coisa que no oculto é outra. É como se uma live, no cartaz, eles quisessem agradar o povo mostrando uma coisa que não é no oculto. Aí Deus está dizendo, não adianta mostrar para eles aquilo que você não é no seu íntimo. Quer ver? Jesus e Lucas, pelo menos de 7 a 9 vezes aparece no dia de sábado como esse, dentro das sinagogas. Em uma delas, no capítulo de número 13, versículo de número 11, versículo de número 10 em diante, uma mulher encurvada entra no culto, porque Jesus avistou ela lá fora, manda ela entrar, ela entra, aí Jesus vai pôr as mãos sobre ela e vai dizer, seja curada deste teu mal. Há um espírito de enfermidade sobre ela. Quando ele libera a palavra, a coluna vertebral dela se volta para o lugar, ela se coloca ereta, e de repente o principal da sinagoga, no capítulo de número 13, verso 14, vai dizer assim, há 6 dias da semana que vos é permitido vir para ser curado, mas no dia de sábado não, porque os judeus guardavam o sábado. O sábado era culto de ensino, o shabat dos judeus era culto da palavra, não era libertação, não tinha campanha de oração, não tinha cura. Jesus curou no sábado, ele levantou a voz e gritou para a multidão. Ele não fala do que pregou que era Jesus, ele grita para a multidão, há 6 dias da semana que vos é permitido vir para ser curado, mas no sábado não pode. Aí Jesus tomou a palavra, presbítero, e disse, vocês são hipócritas, porque no dia de sábado não pode levar um animal para a manjedoura para pastar e beber água. Só que aqui no culto vocês querem criar uma aparência, mostrando para o povo que é uma coisa que lá no meu culto vocês não são. Sabe o que Jesus revela? É que aquele que cura no culto também te encontra no secreto. Que aquele que te... aquele que está aqui no time do culto desta manhã também te viu sair de casa hoje, também viu comer o seu pecado lá no teu esposo. O que Jesus está dizendo é, tem até homem que vive, mas no oculto, dentro de sepulcro caiado, está morto, está sem vigor, está sem espiritualidade. Aí ele vai dar um conselho, que eu estou vendo que eu já estou tomando tempo demais. Ele vai dar um conselho para a igreja. Qual é o conselho? Verso de número
número 2: seja vigilante e consolide os gestantes que estão para morrer. Por quê? Porque já tem um bocado morto hoje. Só que esses que são mortos são um espelho para alguém que estão indo para o mesmo caminho, estão morrendo. Porque, segundo a filosofia, a gente é referência daquilo, das 5 pessoas que, que estavam à nossa volta. Você acaba se tornando referência. Aí Jesus diz assim: